muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Câmara de Ideias. E hoje você vai ver aqui que nosso episódio está de peso. Mulheres importantes, especiais. E olha aqui quem está ao meu lado, a jornalista Priscila Gama, para conduzir junto comigo o Câmara de Ideias. Bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, Lidiane. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a nossa programação. É uma conversa muito agradável, falando de mulheres, de poder nesse mês tão importante. O ano inteiro é nosso, mas o mês de março ele é especial porque tem o nosso dia, tem a campanha Março Lilás, que fala da saúde da mulher, e trazer esse tema no podcast Câmara de Ideias é sensacional e eu me sinto privilegiada em conduzir com você essa conversa. Então vamos juntos, porque como bem a Priscila falou, março é o mês que a gente fala ainda mais sobre os desafios, o poder e principalmente a conquista de mulheres. E para conduzir, para explicar para a gente, para falar histórias, nós temos 3 convidadas especiais. A defensora pública Carol Braz, bem-vinda, defensora. Obrigada, que prazer estar aqui com vocês e com as minhas amigas convidadas. Hoje estou coordenando o Núcleo de Defesa da Mulher na Defensoria. Em 2010, fui juíza em Roraima e instalei o juizado da violência doméstica lá no estado. E estamos trabalhando aqui, né, nessa pauta, 20 anos de defensoria e 20 anos trabalhando em luta, né, pela defesa dos direitos das mulheres. Perfeito. Nós temos também a primeira comandante da Guarda Municipal, Francilene Bezerra. Bem-vinda, comandante. Muito obrigada, agradeço o convite, agradeço a presença de todas vocês, mulheres incríveis aqui, representatividade feminina em todas as frentes. Eu estou como a primeira comandante da Guarda Municipal de Manaus, sendo mulher, né, a comandante. Já estou há mais de 12 anos na Guarda Municipal. Tive a honra de estar à frente, junto com a assessoria da nossa secretaria, para a implementação da Guardiã Maria da Penha. Nós éramos o único setor de segurança pública do estado que não fazia parte da Rede Rosa. Então a gente tem evoluído como instituição também nessas temáticas e é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. E claro, a vereadora Iomara Lins, atualmente a única mulher aqui no Parlamento Municipal. Bem-vinda, vereadora. Obrigada, Lidiane, Priscila, nossas convidadas. Com alegria que estamos aqui e essa grande responsabilidade de ser a única mulher aqui no Parlamento para representar cada mulher aqui da nossa cidade. E eu também fui a primeira prefeita interina aqui na cidade de Manaus, também estive ali na frente, juntamente com todo aquele exército da prefeitura, mostrando que nós mulheres podemos e conseguimos fazer qualquer coisa, porque nós não somos apenas frágeis, nós somos determinadas e guerreiras, né? Então, muito bom esse programa e nós estamos aqui para contribuir com a nossa participação. Perfeito. 3 mulheres que ocupam espaços historicamente dominados por homens. O que isso tem de significado para vocês? Nossa, a gente primeiro que eu participei da posse da comandante e a gente se vê, né, quando você vê uma mulher assumindo, então foi muito feliz a gente ter a primeira mulher em 77 anos, estar aqui com a vereadora, a única mulher representando as mulheres na Câmara de Vereadores, eu na Justiça enfrentando todas as dificuldades que a gente enfrenta para fazer valer os direitos das mulheres. Então é muito importante a gente se fortalecer, participar de programas como esse, né, de um podcast falando sobre a importância da mulher e mostrando que a mulher ela tem competência, a mulher está preparada e a gente mostra o que? A gente luta, não é para que as mulheres sejam maiores que os homens. A gente luta para que, quando nós tivermos um homem e uma mulher, a mulher está preparada, a mulher está qualificada, que essa mulher tenha a sua qualificação reconhecida e que ela possa exercer cargos de comando, cargos de chefia e não ser preterida pela simples razão de ser mulher. Porque, infelizmente, a gente enfrenta no mercado de trabalho mulheres que deixam de assumir gerências, coordenações. Por quê? Porque é mulher, porque vai engravidar, ou seja, um preconceito com as mulheres e essa qualidade das mulheres ser desrespeitada. Então, é muito importante que a gente possa falar sobre isso. É uma quebra de paradigmas mesmo, né? Quando a gente vê
principalmente na área da segurança pública, que ela é historicamente oportunizada para homens, né? Esses cargos de comando e chefia, como a Carol Braz bem falou, né? Às vezes a mulher tem a mesma competência, mas pelo fato de ser mulher, ela é preterida, então preferem colocar homens, né? Principalmente na segurança pública, por achar que a imposição de força ali, né? Consegue dominar melhor uma tropa, uma guarnição. E aí a gente vê essa quebra de paradigmas que abre portas e caminhos para outras mulheres. Então, se hoje eu estou aqui, é porque muitas outras mulheres vieram antes de mim, já abrindo essa porta para entrar. A gente sabe da luta da mulher para ela ter o próprio CPF, para ela ter direito a votar. Então, sempre é uma construção de várias mulheres abrindo caminhos. Então, hoje eu entendo que estou representando a força feminina dentro da segurança pública e abrindo caminhos para novas mulheres que sonham também chegar em cargos de chefias e comando dentro da segurança pública. E aí a gente vê o peso da responsabilidade, porque quando uma mulher assume um cargo desse, ela não pode falhar, que é justamente para ela que aquela representatividade possa gerar lugares para outras mulheres. Então, ver que quando eu recebi uma mensagem do Dr. Sérgio Fontes, que era o nosso vice-secretário, um renome, né, tá no Tribunal de Contas, e ele me disse: eu fiquei muito feliz que você é a nova comandante, porque em todos os cargos que eu passei, quando eu coloquei mulheres de chefia, foram onde mais despontaram e é onde eu tive melhores os cargos comandados. E aí eu fiquei... Aquela mensagem me deixou muito feliz, porque é isso, né? Quando a gente assume esses cargos, a gente precisa provar que nós mulheres somos capazes, até mais, precisamos provar mais que o homem, né? Justamente por isso. Para abrir, né? Temos que ir além, não podemos falhar nem por nós e nem por outras mulheres que também irão galgar esses cargos. Para você, para a senhora. É uma grande responsabilidade, né? Estamos aqui, muitas mulheres, como foi dito, abriram o caminho para que a gente estivesse aqui e nós precisamos continuar essa caminhada. Precisamos continuar porque nós estamos aqui representando várias mulheres que vão, sim, se espelhar em cada uma de nós para chegarem aqui. É o que eu sempre falo, eu como pastora, como advogada, como pastora nas igrejas, eu falo que as mulheres, elas não querem... tomar o lugar dos homens. Nós não queremos ser mais do que os homens. Nós queremos o nosso papel de igualdade. Sermos reconhecidas, né? Estarmos ali na frente e entendendo que a mulher, a nossa carga horária é muito maior, porque a gente trabalha em casa, cria filhos, estuda e para ter um cargo de chefia a gente precisa se desdobrar. Então a gente está aqui para incentivar todas as mulheres através do nosso exemplo e sabemos que é uma grande responsabilidade estar aqui no parlamento, estar aqui na defensoria, lá como comandante. Eu me alegro em ver mulheres. Todos os lugares que eu vou, que eu vejo uma mulher no lugar de liderança, de chefia, eu me alegro. Por exemplo, no Tribunal de Contas, nós só temos uma mulher conselheira, a única presidente, a única mulher até hoje, né, que é a conselheira Yara Lins. E em vários lugares a gente procura. Hoje nós não temos no parlamento, por exemplo, aqui nós só temos de 41 vagas, só conseguimos eleger 3 mulheres. Então hoje, o que a gente entende? Hoje, nós somos a maioria que vota, a maioria que decide, mas nós não decidimos, nós não somos a maioria votada, né? Nós estamos ali na maioria, mas quando se trata de cargo de chefia, de liderança, ainda existe esse preconceito, ainda existe esse julgamento. A mulher não vai conseguir ter a mesma força que o homem, a mesma capacidade. Não, nós somos frágeis, mas nós não somos frágeis na força, na determinação. Não, a gente persevera, a gente luta e cada mulher tem a sua força, tem a sua determinação. Então, nós estamos quebrando um bloqueio que ainda falta muito a ser quebrado, mas muito já foi feito até aqui. Muitos muros já foram derrubados, Sim. não é mesmo, Priscila? Exatamente, Lidiane. E ouvir o depoimento de cada uma dessas mulheres que estão aqui no podcast Câmara de Ideias nos engrandecem, né? E esses depoimentos nos dão força para saber que a gente também consegue chegar a lugares inimagináveis, né? A posições sociais hoje que, como você bem destacou, antes eram ocupadas apenas por homens, né? E a mulher, ela tem de fato essa capacidade, não só por ser mulher, muitas delas, né, todas aqui mães, enfim,
atuam de alguma maneira com responsabilidades em seus lares e fora de casa também, mas eu tenho um questionamento. De que maneira a doutora Carol, a comandante Francilene, a vereadora Iomara representam aquelas mulheres que passaram na vida de cada uma? A vereadora esses dias falou da mãe dela, né? Uma história muito bonita. A doutora Carol, a comandante Francilene, vocês chegaram aqui porque se inspiraram em alguma mulher, né? Sempre assim, né? Uhum. Com certeza, eu me inspirei muito na minha mãe. A minha mãe foi dona de casa e os meus pais sempre disseram: minha filha, a gente não tem herança para deixar para você, a gente só pode deixar a educação. E investiram nos meus estudos. E enquanto eu estudava, minha mãe tomando conta de mim, da minha irmã, minha mãe dona de casa. Quando eu entrei na faculdade, aí quando eu entrei na faculdade, a minha mãe disse: agora eu cumpri a minha missão e agora eu vou fazer uma faculdade. Chega a respirar aliviada, né? Agora ou seja, minha filha está encaminhada. Então, assim, a minha mãe com 50 anos, ela entrou na faculdade e a turma, ela era a mais velha da turma dela, e com 60 anos a minha mãe passou num concurso público. Então, foi uma inspiração para mim, porque eu digo, meu Deus, ela que viveu cuidando das filhas, né, cuidando da família, sacrificou a própria carreira, mas ela estava ali cumprindo uma missão que eu dou graças a Deus que ela cuidou de mim e me deu essa inspiração de mostrar que a gente pode fazer e que não existe esse limite de idade, não existe bloqueio, que é você realmente persistir, perseguir o seu sonho. Então, assim, a minha mãe é a minha inspiração total. É verdade, eu acho que é quase unanimidade aqui, então, né? Inspirações serem as nossas mães, né? A minha mãe também sempre me incentivou a estudar. Meu pai, então, ele me levava e me buscava todos os dias na escola. E eles me incentivaram muito, assim, a sempre ter liberdade dentro de casa, de expressão. Eu cresci num casamento que vendo o casamento dos meus pais sólido. Então, eu defendo muito isso, a liberdade também da mulher escolher ser o que ela quiser, inclusive ser dona de casa, inclusive ela ser esposa, mãe em tempo integral. E eu passei por isso quando eu engravidei. Eu fiquei 2 anos afastada do meu trabalho, fiquei apenas terminando a faculdade. E aí meu pai e minha mãe insistindo ali: olha, mas você precisa trabalhar, você estudou, você é inteligente, você é capaz. Então eu retornei. Foi importante esse momento. Passei 2 anos amamentando, cuidando da minha filha, mas retornei ao mercado de trabalho com o incentivo dos meus pais. Eles sempre me incentivaram muito isso. E aí, como eu cresci nesse lar saudável, né? E eu entendo que muitas mulheres não têm essa oportunidade, essa rede de apoio. Eu tive essa rede de apoio para trabalhar e ter essa liberdade e também de poder ter esse sentimento. E hoje o meu marido é uma pessoa que me apoia muito. Quando eu recebi esse convite para ser comandante da Guarda Municipal, ele disse: eu estou aqui, vou fazer de tudo com a nossa filha, você vai ter essa liberdade. Então a gente é mulher e a gente precisa entender que a gente também pode ser amada, não é só porque a gente é forte, a gente trabalha, que a gente não pode ter um marido que apoia você, se você quiser ficar em casa, se você quiser trabalhar. Eu tive essa sorte, esse privilégio. Então eu sempre prego para minha filha: você vai poder ser o que você quiser, mas você também pode ser amada, ser respeitada. Existem homens valorosos ainda na sociedade que você tem que buscar isso, né? Uma pessoa parceira que vai lhe apoiar no que você quiser fazer. E aí a gente fala de pai e de marido, né? A gente fala, eu falo muito isso pra minha filha também. Eu disse: olha seu avô, olha seu pai, né? A gente como mãe, a gente tem essa conexão, não é mesmo, vereadora? É verdade. Eu sempre, onde eu vou, falo que quem me inspirou, né, foi a minha mãe. Por quê? Porque minha mãe morava lá em Fonte Boa, estudava na escola pública. E ela tinha 6 filhos, eu sou a mais nova, e ela determinou que ela iria passar no concurso público. Então ela veio lá do interior, sem muito estudo, mas ela era professora. Ela era professora de matemática, e ela dava aula pela manhã e pela tarde, e à noite ela ficava em casa com os filhos. E então ela determinou que ela iria passar no concurso, e seria um concurso de cartório, um concurso complicado, difícil. Então, pelas noites, ela deixou de dormir algumas horas para ela estudar. Porque à noite a gente sabe que é mais tranquilo para a mãe, né? Porque os meninos estão dormindo e tudo isso. Então,
ela me inspirou porque ela estudou e ela conseguiu passar no concurso. Ela abriu uma porta para toda a família prosperar, para toda a família crescer. E o que eu vejo na minha mãe, que apesar de ela ser ela era muito próspera, porque ela tinha um concurso bom, um bom emprego, uma boa renda, mas ela sempre foi humilde. Aquela pessoa humilde que ajudava o próximo, aquela pessoa que chamava os filhos e dizia: olha, eu vou deixar uma herança para vocês, mas a maior herança é o estudo. Então estudem. Então ela nos incentivou, todos os filhos são formados em direito. Quando eu era pequena, eu lembro que ela me chamou, ela disse: você tem que se formar em direito. Aí eu parei e disse: mas mãe, só tem a UFAM. Como é que a gente entra na UFAM? Ela estudando. Então eu sou formada pela UFAM e ela nos orientou que o dinheiro hoje você pode ter um carro, você pode ter ali uma condição que os seus pais lhe dão, né? Sustentam você, mas cada um precisa abrir o seu próprio caminho. E como é que abre esse caminho? Através do estudo, né? Através do primeiro emprego, através da oportunidade. Então, ela nos orientou que cada um precisa trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia. Então, nós crescemos com essa responsabilidade de trabalhar e de estudar, porque o estudo realmente ele abre portas. E é o que a gente leva, né? Se vocês pudessem mudar alguma coisa na realidade de muitas mulheres, o que seria hoje? O principal é que nem todas as mulheres têm as oportunidades que nós tivemos. Então eu digo, nós tivemos a oportunidade de estudar. Então o meu sonho seria que todas as mulheres tivessem essa oportunidade. Porque hoje a gente enfrenta um número alto de adolescentes que engravidam na adolescência e perdem ali tantas chances, tantas oportunidades de ter uma vida mais próspera, porque ela vai perder a chance de estudar. Então eu acho que realmente é isso. E que todos tivessem uma família organizada. Eu falei bastante da minha mãe, mas o meu pai foi quem colocou em mim essa questão de que você é mulher e você pode ser o que você quiser. O meu pai era piloto de avião e ele me levava para fazer os voos de experiência. Quando eu estava com algum problema, vamos ver o que está acontecendo. E ele me levava junto com a equipe dos mecânicos. E ele, quer pilotar? Eu disse, quero. E aí ele deixava, né, pegar ali no manche, pilotar. E aí um amigo dele virou e disse assim: nossa, sua filha gosta de aviação, né? Ela vai ser uma boa comissária. Porque naquela época ainda não existia mulheres piloto. E o meu pai naquela época, isso tem o quê? Tipo 30 anos, 30 anos, né? Há 30 anos ele disse: não, a minha filha, se ela quiser, ela vai ser uma comandante. E eu ouvi aquilo, né? E eu digo, puxa vida, o que é o incentivo da família, né? Ele disse, se ela quiser, ela vai ser a comandante. Né? Se ela quiser, ela vai ser a comissária, mas se ela quiser, ela vai ser a comandante. Vai chegar aonde ela quiser. Então, assim, o incentivo da família faz muita diferença. Mas as pessoas que não tiveram esse incentivo da família precisam do quê? De políticas públicas. Precisam dessa oportunidade que é conseguir uma vaga na creche para poder estudar, que é que a gente faça um trabalho voltado para essas jovens da gravidez na adolescência, a prevenção dessa gravidez e oportunizar a essas mulheres todas as formas para que elas possam estudar, se qualificar, para que elas possam chegar também aonde elas quiserem. Verdade, é justamente isso mesmo. Eu acho que era justamente o que eu ia falar. O maior sonho que a gente não pode realizar é que todas as mulheres tenham uma família estabilizada, né? Porque isso faz total diferença na vida de uma criança, de uma menina que sonha. Mas já que esse é um sonho talvez até utópico, né? Devido às realidades de cada família, que é exatamente isso. Tenha políticas públicas que oportunizem essa rede de apoio dentro da sociedade, que se não tiver na família, mas tem numa igreja, tem nas políticas públicas. Então a gente precisa fomentar essa rede de apoio para as mulheres que não têm dentro de casa. É verdade. A gente sempre elogia a mãe, né? Mas vou elogiar meu pai também. Meu pai também, ele era concursado, ele também tinha um cartório, também passou no concurso, também era tabelião. E meu pai foi quem me levou para a fé. Ele nos levava aos cultos, pregava a palavra, nos orientava, e ele dizia a frase de Salomão, ele dizia: vamos aprender a palavra de Deus porque tudo é vaidade. Então o que a gente leva é o conhecimento, é o temor ao Senhor.
E eu louvo a Deus porque ele estava ali como um pai presente. Mas hoje, né, eu sempre falo isso para os homens. Onde eu estou em palestra, nas igrejas, eu chamo os homens que estão nos lares, como esposo, como pai, e eu parabenizo eles. Eu digo, parabéns por você estar fazendo seu papel de homem, né, sustentando sua família, criando seus filhos, porque a realidade hoje, a maioria dos lares são conduzidos por mulheres solo. Mulheres sozinhas, que o pai foi embora, que deixou lá a responsabilidade de criar os filhos somente para as mulheres. E hoje aqui na casa eu tenho um projeto de lei que já está indo para ser sancionado pelo prefeito, que é uma cota para que as mulheres solo, as mães solos, que criam sua família sozinhas, que elas possam ter uma cota de 5% de prioridade nos empregos, nas repartições, nos concursos, onde for, para que elas possam ter essa cota. O que é isso? É uma forma de a gente tentar ajudar essas mulheres, porque muitas mulheres, a gente queria o que? A gente queria que todo mundo estudasse, mas nem todas conseguem, porque às vezes tem vários filhos, às vezes ali trabalham o dia todo, elas estão cansadas para ali poder levar o alimento para sua casa, então são mães atípicas, então elas não conseguem estudar. Então eu tenho esse projeto de lei, eu levo até os lugares que a gente sempre está fazendo ações, cursos profissionalizantes, para que essa mãe pelo menos tenha uma profissão ali emergencial, uma profissão autônoma, para conseguir o sustento para sua casa, para que esses filhos possam ser ali alimentados, porque aquela mãe está ali tentando ganhar o pão nosso de cada dia, né? Olha, Lídia, ouvindo essas mulheres aqui, né? Representantes, como você destacou no começo do podcast, da justiça, da segurança, da política. Hoje, as mulheres estão mais protegidas? Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Bem, eu trabalho diretamente com mulheres vítimas de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, que veio em 2016, é um marco na nossa história e veio para trazer essa proteção para as mulheres, principalmente com a medida protetiva, que hoje a mulher pode pedir uma medida protetiva e não processar criminalmente, porque o que a maioria das mulheres quer é se livrar. Eu quero que ele se afaste, eu quero que ele não se aproxime, que ele pare de me mandar mensagem, mas eu não quero processá-lo. Ela não quer que ele seja processado criminalmente. Só quer distância. Só quer paz, né? E hoje a gente consegue isso com a medida protetiva. Agora, hoje o que tem me preocupado muito, a gente avançou nas leis para proteger as mulheres, mas nós temos os órfãos do feminicídio, que é um projeto que nós temos na Defensoria Pública desde 2018, e esses órfãos, eles são ainda invisíveis para a sociedade e para as nossas leis. Então a gente precisa, essa criança, ela perdeu ao mesmo tempo a mãe e o pai. O pai está preso, o pai está foragido, ou às vezes o pai se matou. E o trauma que essa criança vivencia é algo que eu não consigo imaginar. A dor que essa criança passa. Então, a gente ainda precisa avançar para que esses órfãos tenham prioridade nos serviços públicos, para que ele consiga sair daquela... Olha, eu morava com a minha mãe, agora eu vou morar com um parente, eu vou morar com a minha avó mora em tal lugar, então agora a gente vai matricular essa criança perto de casa. Na Defensoria, a gente tem feito várias parcerias com a Delegacia do Feminicídio, com as escolas, para conseguir dar esse suporte. Mas a gente ainda precisa avançar, porque a maior preocupação de uma mulher é: se acontecer alguma coisa comigo, como que os meus filhos vão ficar? Então, assim, hoje a proteção à mulher avançou. A gente tem a lei do feminicídio agora, o crime de feminicídio, um crime autônomo e com a pena mais alta do Código Penal, que é uma pena agora que vai de 20 até 40 anos, é a pena mais alta. Mas o que eu digo, a punição em si não é o que vai resolver. A gente precisa realmente mudar a consciência da sociedade e trabalhar o que a comandante estava falando aqui com a gente antes. Nós estamos trabalhando muito as mulheres, mas a gente precisa trabalhar os homens. Esse movimento Red Pill é extremamente assustador. A gente viu o tenente-coronel que acabou de estar aí, está sendo investigado, né, de ter matado a esposa. E a gente viu ali os comentários, as mensagens do celular dele, mensagem que é divulgada por movimentos Red Pill. Então a gente precisa avançar, né? A nossa vereadora, a gente precisa que os parlamentares federais
criminalizem urgentemente a misoginia. Porque esse ódio às mulheres, isso não pode ser divulgado em rede, porque as crianças estão sujeitas ali, os meninos, a crescerem, em vez de a gente lutando tanto para que os nossos filhos, para que as crianças cresçam com a noção de respeito, com a noção de igualdade, e aí vem um movimento muito forte de ódio às mulheres, distorcendo todo um trabalho que precisa. Então, assim, avançamos nas leis para as mulheres, precisamos avançar na proteção aos órfãos do feminicídio e precisamos olhar para os homens. A gente precisa agora, fizemos várias leis para as mulheres, a pena do feminicídio é a maior pena, mas e esse homem? O que a gente está fazendo com os homens? Então, hoje eu vejo que a gente precisa avançar nesse sentido. Foi o que a senhora falou, né, comandante, essa questão de tratar os homens. Exatamente. Eu vejo que hoje nós temos leis muito elaboradas, bem pensadas, mas precisa também, existe a medida protetiva, existe a lei Maria da Penha, mas e quem garante o cumprimento dessa medida protetiva? Então foi isso que a nossa secretaria resolveu trazer e abraçar, porque nós não fazíamos parte dessa rede rosa. Então existe a medida protetiva, mas o homem ele não vai respeitar. Quando ele quer matar a mulher, ele vai chegar lá e às vezes, muitas das vezes depois ele se mata os filhos. Então para ele não tem mais nada a perder quando ele está nesse nível, né? Então nós levamos esse projeto para o prefeito e ele abraçou a causa e nós fomos até o Tribunal de Justiça, conseguimos um acordo de cooperação com eles para que eles nos enviassem as medidas protetivas para que exista outras forças, porque já temos na Polícia Militar, a Ronda Maria da Penha, então criamos, como já existem em outras guardas municipais, a Guardiã Maria da Penha, para que ela pudesse acompanhar e ter essas assistidas, para ela garantir que essa medida protetiva realmente seja efetuada, e que esse homem não entre em contato com essa mulher, né? Então, eu acredito que nós temos leis bem elaboradas, nós já avançamos muito nesse quesito, mas a gente precisa agora garantir que essas leis sejam cumpridas, né? Então a gente tem uns projetos para aumentar ainda, eu acredito que até o final do mês, quando a gente vai ter a formatura da primeira turma da Guardiã Maria da Penha, a gente já vai anunciar outras novidades tecnológicas que vão ajudar aí com a gente nesse quesito. E como eu estava falando aqui para vocês, eu sou formada, pós-graduada no enfrentamento à violência doméstica e familiar, e um dos meus trabalhos de conclusão de curso foi justamente sobre isso, né? Sobre trabalhos que existem em outras guardas municipais com os servidores que são os acusados. Então a gente precisa pensar também no homem. Muitas das vezes a política pública e até mesmo as mulheres não querem, né, que use verbas que poderiam estar ajudando as mulheres para fazer essa conscientização e esse trabalho psicológico com o homem também. Só que a gente precisa pensar que esse homem, com essa medida protetiva, ele vai deixar de agredir aquela mulher, mas a próxima mulher que ele se relacionar, ela vai ser uma próxima provavelmente uma próxima vítima, né, desse homem. Então, se a gente não trabalha na sociedade esse pensamento masculino, esse pensamento de red pill que vem se massificando na internet, a gente realmente não consegue quebrar esses paradigmas, a gente não consegue evoluir como sociedade. Só os números que vão crescendo, né? Infelizmente é preocupante e os números que não foram registrados, né? Muitas mulheres não vão fazer uma ocorrência. Então eu sempre oriento as mulheres, teve o primeiro sinal de qualquer agressão, já procure ajuda enquanto você está viva, enquanto você pode mudar essa situação. E nós estamos aqui para unir forças, né? Tanto a polícia, a defensoria, o Tribunal de Justiça, aqui o parlamento, para que a gente possa, assim, juntas desenvolver mais políticas públicas, colocar em andamento essas leis para que elas realmente sejam ali cumpridas, né? E orientar as mulheres para que elas tenham iniciativa de se defender logo no início, porque tudo começa como? Né? A comandante pode até complementar, tudo começa com um empurrão, com xingamento, né? Com um soco. Então já teve os primeiros sinais, já se defenda, já sai daquela situação, já preserve sua vida, dos seus filhos. Então nós precisamos realmente ajudar esses homens para que eles venham se curar, porque a maioria foram frutos de outras violências, né? Então eles são os filhos daquela violência, e ajudar as mulheres para que elas consigam sair dessa situação
vivas, né? E que elas possam ter uma nova chance. Que elas possam entender que elas têm uma rede de apoio dentro da sociedade, né? Que às vezes ela não consegue se livrar desse ciclo de violência porque ela não tem conhecimento nem das leis que a protege, ela não sabe quem procurar. Então a gente faz esse trabalho também de conscientização. A Guardiã Maria da Penha já está indo nas escolas, fazendo palestras na comunidade, para levar nem que seja o conhecimento para essa mulher. Que ela tem essa rede de apoio para falar onde que ela pode procurar um advogado, por isso que a gente está fazendo essa parceria com a Nudem e com a OAB, para que elas tenham uma rede de apoio e consigam sair. Muitas das vezes elas não sabem porque tem uma dependência psicológica, mas às vezes é a dependência financeira, ela não tem para onde ir, né? Não tem uma casa, não tem uma rede de apoio, então que ela consiga ver na sociedade essa rede de apoio se ela não estiver dentro de casa. E a gente vê que os números, eles sempre vão se elevando, mas para que a gente consiga diminuir, precisa exatamente disso, né? Dessa questão de políticas públicas de rede de apoio. A rede de observatórios da segurança mostrou que ano passado, aqui no Amazonas, foram mais de 1.000 casos de violência contra a mulher, violência doméstica, e a gente realmente precisa mudar essa realidade, né, Priscila? Verdade, Lidiane. Existe hoje um questionamento, eu acredito que quem ouve, né, acompanha a gente na programação da TV e Rádio Câmara e das redes sociais, também fazem o mesmo questionamento. Onde os sistemas segurança, justiça, política estão falhando? Qual é essa falha? Porque os números, de um lado, as políticas públicas muito se avançam em questão de lei, mas do outro lado, os números continuam subindo. Na opinião de vocês, existe uma falha em cada sistema, já que vocês estão representando aqui? Sim, a gente percebe que precisa avançar muito. E eu trago um dado que saiu na semana passada do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 87% das mulheres que foram vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva. Então a gente vê o quê? Que as mulheres que morreram, 87% delas não tinham procurado ajuda. E a vereadora falou que a gente orienta a mulher para ela procurar ajuda. Muitas delas não sabem que existe casa-abrigo, que existe o alerta, que agora a gente está implementando aqui também a tornozeleira eletrônica. Então, são mecanismos que realmente protegem essa mulher. Mas nós tivemos 13% de mulheres que morreram por falha do sistema, que havia uma medida protetiva e ainda assim essa mulher acabou sendo morta. Recentemente, em São Paulo, uma jovem, o ex-namorado, invadiu um shopping. Ela estava trabalhando, ele estava com uma arma falsa e aí conseguiu ali assustar todo mundo e acabou matando a ex-namorada a facadas. E ela tinha medida contra ele. Meu Deus, meu Deus. Então, são situações em que a gente precisa realmente melhorar a fiscalização dessa medida protetiva e a Guarda Municipal vem ampliando. Eu fiquei tão feliz quando a gente recebeu a visita da Guarda, porque antes a gente não tinha esse braço e agora nós temos um braço a mais na segurança municipal, trazendo o quê? Com segurança para aquela mulher de que aquele papel não vai ser só um papel. Eu vejo ainda mais além. A gente enxergar que são mulheres parece que dá um alívio, né? A gente sente mais segurança. Eu acho fantástico. É como se a gente entendesse que, de certa forma, vocês nos representam, vocês sabem da nossa dor. São mães. Eu, como jornalista, já atuei em outras emissoras que tem essa bandeira do jornalismo policial muito forte, né? E, por vezes, eu já ouvi mulheres, né, como depoimento de que eu fui registrar o boletim de ocorrência e riram da minha história. O escrivão, o investigador disse que eu tinha que sair de casa. O policial revitimiza a mulher. Revitimizar aquela mulher que já sofre tanto, né? Muitas delas não têm a questão do poder econômico. E aí elas se resumem ao sofrimento. E a mulher demora para fazer a denúncia. Quando ela chega, se ela é maltratada, ela é desencorajada. E a lei, ela exige que essa mulher seja atendida prioritariamente por mulheres. E por mulheres. Hoje, o Núcleo de Defesa da Defensoria... De estupro, ninguém quer um homem perto, né? Precisa ser uma mulher. Precisa ter essa tratativa.
diferenciada, né? E a nossa equipe da Defensoria do Nudem é 100% feminina. As psicólogas, assistentes sociais, defensoras, as estagiárias. E isso faz diferença, Muita né? Isso diferença. A gente fala de questão da defensoria, da guarda municipal, mas também você ver mulheres no comando, você tem aquela segurança, porque querendo ou não, nós temos essa sensibilidade. Eu sempre falo, quando fala que a gente é sensível, não é questão de medir força. Não, é de entender. Uma gestão humanizada. A Priscila está grávida, né? A gente vê, já é mãe da Melissa. E a gente vê como mãe. Nós temos essa sensibilidade, a questão do acolhimento, do cuidado, como abordar, não é mesmo, doutora? É isso mesmo. E por isso que a gente precisou fazer esse treinamento e que vai continuar uma formação contínua com os servidores que estão na segurança pública. A gente precisa ter misto, né? Ter mulheres e homens atuando na Guardiã Maria da Penha. Então, eles passaram por todo um processo, um crivo rigoroso de treinamento para, além de saber a legislação, também saber fazer uma escuta ativa, não revitimizar a mulher que já foi agredida, justamente por isso, porque a gente vê dentro da corporação e dentro das forças policiais, eles falando isso, mas eu vou atender essa mulher que daqui a pouco ela está de volta com esse marido. É né? o que mais escuta, né? Então, esse tipo de comentário não pode existir dentro da nossa corporação, né? Não interessa, mesmo que ela volte, você não pode justificar essas ações para revitimizar mulheres que já estão ali com uma dificuldade enorme de chegar até a polícia, entendeu? Ela já está com medo, então quando ela chega lá e ela não é acolhida, ela não volta mais, né? É por isso que a gente tem esse número tão alto de mulheres vítimas de feminicídio que nem chegaram a fazer um boletim de ocorrência. Então a gente precisa trabalhar as nossas polícias para que eles tenham essa consciência e elas tenham esse treinamento de saber como conduzir essas situações. Vereadora, na política municipal, nós temos também uma maneira de chegar lá, né? De intensificar a questão da proteção às mulheres. As leis municipais, elas dão também ali um segmento, um norte para que as forças de segurança, por exemplo, a Guarda Municipal, possa atuar com mais rigidez em relação a esses casos, né? Sim, nós temos várias leis municipais para garantir, para assegurar, para ajudar essas mulheres. Só que eu vejo a falha, nós precisamos fazer mais campanhas informando qual o caminho essa mulher pode seguir. Que nós, como bem falou aqui a defensora e a comandante, nós temos casas de apoio, nós temos abrigo. Essa mulher que está hoje em um lar, que ela está sofrendo ameaças, que ela está correndo risco de morte, ela pode sair dessa casa e ela vai ter o socorro. Então nós precisamos de fazer essa divulgação para que essas mulheres entendam que elas podem e elas têm para onde ir, né? Que existe um apoio, que existe uma saída. Então a falha é essa, nós precisamos divulgar mais essas casas de apoio e que essas casas venham crescer para que elas possam ter mais vagas, porque realmente o número tem aumentado. Nós temos várias mulheres precisando de ajuda e tem crescido e nós acabamos ficando ali sem saber o que fazer. Então, o primeiro passo é divulgar, que elas venham fazer a ocorrência. O primeiro passo é fazer o boletim de ocorrência. Precisamos que esses casos sejam registrados, que ela possa ter essa garantia dessa segurança e, dessa forma, mostrar uma casa de apoio, construir mais casas de apoio, criar mais leis para que elas venham conseguir ali uma prioridade no emprego, numa ajuda e garantir o sustento para que essa mulher possa sobreviver depois de toda essa situação. O que realmente precisa de fato é um cuidado completo, né? Não é só num ponto e outro, tem que ser ali completo. Para finalizar, queria saber de vocês como aumentar, o que vocês acreditam que a gente pode, e eu falo a gente, a sociedade em geral, como aumentar mais espaços de decisão para mulheres, para que assim como a gente se vê representada na política, na segurança, na justiça, outras mulheres também possam ocupar esses espaços. Primeiro, a gente precisa desse apoio das mulheres, né? Eu sempre falo nas palestras, a gente faz palestras em escolas, palestras no distrito, e a gente fala, não julgue a outra mulher. Então, nós somos mulheres, nós já nos julgamos muito, a gente já tem os nossos julgamentos, a gente já se cobra como mãe, como esposa, como profissional. Então, o que eu falo é você apoiar outra mulher, você
entender que outra mulher estando num local de decisão, essa mulher vai ter a visão que é a sua visão, uma visão feminina para tomar decisões. Então, eu acho que a gente precisa começar com a diminuição dos julgamentos. E eu falo isso porque eu fiquei muito, muito triste com o caso do pai que matou os 2 filhos para se vingar da mãe, para atingir a mãe. E houve várias postagens na internet em que mulheres faziam comentários dizendo que, mas também ela foi trair, ela foi, como se a culpa fosse da mulher. Então, enquanto a nossa sociedade ainda coloca, enquanto a sociedade em geral, e aqui eu falo especialmente com as mulheres, enquanto a mulher colocar a culpa do que acontece em outra mulher, a gente não vai conseguir avançar. Então, nós mulheres precisamos apoiar outras mulheres, tirar o julgamento, não julgar. Ah, ela denunciou e ela voltou. Só ela sabe o que ela está passando. Então, não sou eu que vou julgá-la se ela denunciou e se ela voltou. Se você voltou, olha, se precisar de qualquer coisa, volte aqui que eu vou te atender de novo. Não pense, é porque eu voltei. Você é livre para tomar as suas decisões. Então, nós precisamos mudar essa cultura de mulheres julgando outras mulheres. Olha a roupa que ela estava usando, olha a hora que ela estava na rua, mas também ela bebeu. Se ela bebeu, ela pediu. Não, deixou gente. Os filhos em casa. Deixou os filhos em casa. Então, são vários julgamentos que as próprias mulheres fazem com outras mulheres. Então, o que eu peço? Eu peço para que a gente tenha mais empatia, que a gente se coloque no lugar das outras mulheres, se acolha mais e que a gente incentive mais. Mulheres seguras, não existe competição entre mulheres, tem espaço para todas nós. Então nós temos que nos alegrar com mulheres em espaços de poder, de tomada de decisão e lutar para que outras mulheres cheguem também nesses espaços de poder. Exemplo disso, a comandante, né? Tá aí no... Eu já ia dizer que eu ia ter uma opinião meio polêmica, mas ainda bem que a Carol Braz falou primeiro e ela compartilha do mesmo sentimento que o meu. Que eu acho que para haver mudança a gente precisa dessa união. E eu ia dizer que às vezes a gente precisa falar disso, né? Sim. A gente precisa falar que as mulheres não podem competir entre si, não é? A gente vê que nós somos mais do que 50% da população brasileira. E aí a representatividade na política é muito pequena. Então, nós podemos escolher num primeiro turno quem serão os nossos governantes. Então, por que nós não escolhemos mulheres, né? Então, por que nós não nos unimos para isso, né? Então, eu acho que falta mais isso, a união das mulheres para escolher governantes que nos representem, né? Como a nossa vereadora. Então, eu acredito que falta muito isso, e vibrar e ficar feliz quando uma mulher consegue chegar lá. E como eu disse na Mulheres que Inspiram, que foi uma homenagem para as mulheres daqui do Amazonas, e eu estava lá com a Carol Braz, e eu disse, mulheres que inspiram não são mulheres perfeitas, são mulheres que chegam lá, trabalham todos os dias, e quando elas chegam lá, elas abrem portas para outras mulheres também, para que a gente não chegue sozinha, não é? Então, quando você chegar lá, mulher, em cargos de liderança, abra caminho também para outras mulheres. E se não foi você, foi outra mulher que chegou, aplauda, né? Não julgue. Jogue o tapete vermelho, né? Exatamente, a gente precisa se unir mais para poder a gente conseguir ocupar mais espaços. E os homens, eu tive uma grata surpresa de ver a alegria de muitos homens, porque a gente precisa também de homens que estejam a favor das mulheres, que eles têm os cargos que podem colocar outras mulheres aqui na frente também, né? Então, quando a gente vê gestão que tem esse olhar de ver a competência da servidora ou do servidor e escolhe não pelo seu gênero, mas pela sua competência, sua capacidade, aí a gente vê que realmente o mundo está mudando para melhor. É verdade. Eu acrescento foi falado aqui sobre o julgamento e, infelizmente, ainda o preconceito. Preconceito não apenas dos homens, mas das mulheres. Mas eu vejo assim que houve uma mudança, porque antes, quando eu falava com as mulheres, assim, em palestras, assim, eu observava que as mulheres não queriam saber de política. Elas não queriam se envolver, elas não queriam realmente participar. E hoje a gente percebe a mudança, que muitas mulheres já querem participar da política. Mulheres querem se envolver, mas elas não encontram esse amparo. Então eu sempre estou à disposição para que
para orientar que você que quer vir participar da política, você é capaz, você pode estar onde você quiser estar, você como mulher, você pode ocupar qualquer cargo que você quiser, basta perseverança, determinação e seguir em frente dos seus sonhos, dos seus objetivos e acreditar. E precisamos da união, apoiar umas às outras no seu cargo ali, segurar a mão uma das outras para que a gente venha crescer cada vez mais, nos alegrando com o sucesso, porque quando a gente vê uma mulher no comando, a gente vê que ali tem maturidade, tem equilíbrio, tem força também, porque toda mulher é capaz, é forte, e tem ali sabedoria, né? E determinação, porque quando a mulher chega no pódio, ela não falando mal assim dos homens, mas ela derrubou mais obstáculos do que os homens, porque a sua carga horária é maior, seu desafio é maior, além de todo o trabalho diário, ainda tem a sua luta ali como mulher, como esposa, como mãe. Então eu parabenizo as mulheres e vamos incentivar as mulheres, vamos nos unir para que mais mulheres estejam nos acompanhando em todos os espaços de poder, nas lideranças, nas repartições, aqui também na política. Vamos nos ajudar, nos aliar para que a gente venha incentivar essas mulheres. E não somente incentivar, mas apoiar. Nos fortalecer, né, Sim. Lidiane? Exatamente isso. E essa Casa Legislativa são 8 mulheres que ocupam diretorias aqui. Inclusive a diretora de comunicação, Roberta Bindá. E a nossa equipe da Discom também, a maior parte são mulheres. E eu quero dizer para vocês, muito obrigada. E eu aplaudo vocês, porque vocês são maravilhosas. Maravilhosas. A gente muito se alegra quando a gente vê uma mulher realmente no comando, à frente, porque entende as nossas dores, sabem. E muito melhor seria se todas nós nos abraçássemos e segurássemos uma mão da outra. Mas a gente vai chegar lá. A gente tem que acreditar nisso, Estamos né? no caminho certo. Exatamente. Trilhando o caminho certo, com fé, com coragem, principalmente com força. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, nós que agradecemos. Eu tenho uma frase que eu falo, que com fé, com força e com família a gente vai avante, né? Então que cada mulher entenda a sua força, a sua coragem e venha conquistar os seus sonhos. Obrigada, comandante. Obrigada por esse espaço aqui, que você nos ajuda a levar essa representatividade feminina, né, de diferentes frentes aqui. Eu agradeço muito essa Câmara de Ideias e que vocês venham ser cada vez melhores sucedidos aqui. Obrigada. Obrigada, doutora. Gente, obrigada, Lidiane, Priscila, pela oportunidade de estar aqui com mulheres tão maravilhosas e até mesmo pessoas que estão nos assistindo podem, de repente, se sentir agora motivadas também a fazer uma denúncia, agora que conhece a rede de proteção, agora que sabe que pode buscar a defensoria, que tem a Guardiã Maria da Penha, que tem aqui a Procuradora da Mulher na Câmara. Então, são espaços onde a gente consegue incentivar outras mulheres a lutarem pelo seu sonho e é aquilo, com fé, com força e com apoio, né? A gente precisa ser uma rede de apoio. As mulheres precisam estar realmente unidas para que a gente possa alcançar os nossos sonhos, mas espaços como esses que vocês estão abrindo já são parte desse caminho que a gente está percorrendo e eu tenho muita esperança de que a gente está melhorando, é porque a gente fala mais sobre esse tema. Antes a gente não falava sobre isso, então só de nós estarmos aqui tratando desse assunto já é um avanço. Obrigada. É uma semente, né, plantada, né, que vai germinar, certamente. Pri, obrigada. A você, a Cecília. Exatamente. Todas as mulheres, né? Tem uma Melissa lá em casa, de 1 ano e 8 meses. E agora a Cecília, a gente está fechando o 5º mês, entrando no 6º mês. E quando eu ouço mulheres, eu me sinto ainda mais forte, né? Saber que vocês estão ali me representando, saber que eu represento outras mulheres também. É gratificante demais e nos empodera, né? Todos os dias, Lidiane, muito obrigada pelo convite. O Câmara de Ideias, ele sempre deixa esse gostinho de quero mais, né? Porque se deixar, a gente fala aqui até o outro dia. E para vocês que estiveram aqui com a gente, muito obrigada. E a gente encerra esse episódio reforçando que não é somente um dia, não é só uma data. São todos os dias, é o ano inteiro, com respeito, com cuidado e principalmente com segurança. A você que esteve conosco, até o próximo episódio.